Uma boa noite a todos. Todos são bem-vindos aqui no nosso grupo, né? O grupo de mentoria de autodesenvolvimento. Então, é um grupo que foi formado em outubro do ano passado e atualmente já estamos com 547 membros, o que é, Poxa, assim, uma coisa muito legal, né? E assim a gente está fornecendo a cada quarta-feira uma palestra com algum profissional de renome, assim, né? E isso tem atraído também muita gente para participar das palestras. Então, quero dar as boas-vindas a todos ao Dominos, né? Dominos, José que está em Portugal, né? Bem-vindo também. Shirley Ortiz, que está chegando. E a nossa palestra ela é sobre inteligência espiritual. Então, eu convidei a Júlia, né? A Júlia é minha filha, mas ela está aqui não por ser minha filha, mas por ser competente, né? Então, ela tem um trabalho lindíssimo, maravilhoso, ela transcendeu tudo que eu já pude dar para ela, né? Então, isso é muito legal. Então, Júlia, vou estar contigo, você pode mandar brasa aí na tua palestra. tá bom, muito obrigada. Boa noite. Estou bem feliz de ver vocês aqui. A Shirley, que eu conheci lá em São Paulo, no lançamento do nosso livro, né? Que eu fui coautora. E do teu livro, né, pai? O Sim, último. Uhum, conheci a Shirley lá. Estou bem feliz de ver vocês aqui, alguns conhecidos. Fico bem contente. Como você falou da competência, claro que é um ramo de estudo, né, que eu faço e trago esse conceito agora de inteligência espiritual. Eu sempre falei muito em sabedoria energética. Até o fim, né, do nosso trabalho de hoje, vocês até vão compreender porque eu usava a sabedoria energética. Mas as pessoas não conseguiam compreender muito. Então, eu trouxe para o tema, para o nome, inteligência espiritual, que é o que traduz, de fato, a gente ter uma sabedoria. E ela é energética. E, e por vamos dizer assim, essa linha de trabalho, a Andrea Roma me convidou para coordenar o livro. Está aqui o livro, ó, Inteligência Espiritual como Caminho. E o Miguel, inclusive, está aqui, que é um dos coautores desse livro. Eu coordenei o livro, convidei várias pessoas especiais que fazem ou fizeram, ou no caso do Miguel ainda vão fazer, que é só o Miguel ainda que precisa, o Miguel e a Marilise, que ainda não fizeram a formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Os outros já participaram, né, dessa formação emocional e inteligência espiritual. E essas pessoas trazem aqui a, a utilização da inteligência espiritual nas suas vidas, no dia a dia. Então, ficou algo assim realmente muito fácil de ser compreendido. E é isso que eu vim passar aqui para vocês, esse conceito, esse entendimento a respeito da inteligência espiritual. E eu vou fazer uma apresentação agora, que eu já vou me apresentando e relativizando algumas características das pessoas espiritualmente inteligentes. Então, eu otimizo o nosso tempo quando eu falo um pouco de mim, para vocês me conhecerem, mas também vou trazendo essas qualidades, essas características, algumas reflexões a respeito da inteligência espiritual, ao mesmo tempo que eu faço a minha apresentação. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Aqui. E vou falar para vocês, então, sobre essa inteligência espiritual pelo olhar da bioquímica das emoções, trazendo a explicação física, neurológica, bioquímica do que é a inteligência espiritual, para que a gente possa utilizar isso na nossa vida, né? Eu me formei, deixa eu só diminuir aqui, aí. Eu me formei em farmacêutica bioquímica em 2001 pela Univille. Deixa eu colocar aqui vocês, espera aí. Eu não fico sem ver vocês. Aí, consegui. Pela Univille em 2001.
Mas, quando eu estava no último ano da faculdade, eu casei. Então, eu casei bem nova, casei com 21 anos e já me formando. E nisso, um tempo depois, em 2003, né, 2 anos depois, nasce a Elisa, a minha filha. E tudo começou a fazer sentido quando ela nasceu. É muito interessante porque fisiologicamente a gestação numa mulher ela já causa bastante mudanças hormonais. E de fato, hoje com a internet, com tanta coisa, tantas redes sociais que a gente vê, quantas mulheres estão sendo mentoras ou, né, trabalhando com mães, com famílias. E eu percebo que se na minha época tivesse rede social, que tinha Orkut, eu nem fazia parte, né? Mas tivesse rede social do jeito que tem hoje, provavelmente eu acho que eu iria para esse lado, porque essa maternidade ela trouxe algo. Mas foi muito interessante o que aconteceu comigo. As minhas vivências que eu já tinha, né, experimentado, os cursos, os conhecimentos que eu já tinha, então, de ciências biopsíquicas, eu tinha feito um curso em 98, com 18 anos, eu fiz um curso dos Mãos de Luz, que até foi o pai que financiou, e foi um curso de 1 ano e pouco, muito bonito, muito completo. Ele era uma pós-graduação na época, se eu não me engano, e eu estava entrando na faculdade. Então, eu fiz como um curso de extensão. Aí, eu fiz cinesiologia aplicada, reiki, cura quântica, estudei os florais, fiz muitas vivências. Eu sempre fui muito buscadora de respostas, assim, né? Querendo saber coisas fundamentais da vida. E ia acompanhando muito o pai também nas formações em desenvolvimento pessoal. E foi isso que começou a fazer sentido depois que a Elisa nasceu. Então, quando a gente começa a compreender os nossos conhecimentos, eles vão tomando uma forma, os nossos conhecimentos eles vão tendo um servir, um caminho, a gente começa a ver conexão entre as coisas. E foi ali em 2004, então ela nasceu em 2003, daí, né, cuidei dela e tal. Trabalhava paralelamente com uma farmácia de manipulação, fazia as visitas médicas para essa farmácia, trabalhava meio período. Mas brotou isso, né? Essa capacidade de entender contextos mais amplos. E eu comecei a fazer atendimentos individuais, então, que hoje eu chamo de orientação em saúde emocional. Na época, as pessoas falavam, vai fazer um reiki, mas ela sente as coisas, ela dá uns conselhos, então aquela coisa ficou meio sem nome, e depois eu fui percebendo que eu conseguia usar essa capacidade perceptiva ampliada, entender os contextos, ver conexão entre as coisas. E eu conseguia ver soluções diferentes que as pessoas não enxergavam por essa capacidade aflorada. Então, eu acredito que, quando eu falo isso da minha história, vocês também devem ter algum momento e alguma vivência de perceber contextos e conexões. E quando a gente ajuda alguém, que muitos aqui, né, trabalham com pessoas, ajudam pessoas, ou mesmo que seja a sua família, quando a gente ajuda alguém a ver um caminho, quando a gente ajuda alguém a ver uma solução, a gente se sente bioquimicamente recompensado, né? Emocionalmente recompensado. A gente se sente bem. Aquele bem-estar de ajudar o outro, ele é duradouro, tá? Então, isso faz parte, é um ciclo que a gente começa da inteligência espiritual. A gente começa a ver conexão entre as coisas e a gente começa a achar a solução. E no que a gente acha a solução para nós ou para o nosso entorno, que a gente tem muita coisa ao nosso entorno, né? Vai influenciar, a gente começa a se sentir bem, tá? Então, na prática, isso é inteligência espiritual. E eu comecei a fazer os atendimentos, e nesses atendimentos, eu intuía muitas questões relacionadas a plantas. Mesmo que eu tenha feito a faculdade de bioquímica, eu não tive vamos dizer assim, algo tão específico na parte da fitoterapia, né? E eu quis buscar, então, uma experiência na fitoterapia, porque eu sentia naquele desalinho, ou naquele desarranjo energético que a pessoa chegava,
que ela poderia ser beneficiada, até pelo meu conhecimento da bioquímica, que ela poderia ser beneficiada de alguns fitoterápicos, chás, né, ou cápsulas de fitoterápicos. Eu trabalhava numa farmácia de manipulação, então eu tinha acesso a essas possibilidades terapêuticas, mas sem uma pós-graduação em fitoterapia, eu não teria habilitação para fazer essa indicação, para fazer esse tratamento, para orientar as pessoas. Pois então, em 2007, me despertou isso, né? Então, de 2004 até 2007, atendendo e vendo e sentindo essa questão das plantas, os florais, como eu falei, via, sentia as flores, ia lá, eu já tinha estudado florais, mas vinha muito dessa capacidade perceptiva. E aí eu pensei, eu tenho que fazer essa pós em fitoterapia. Só que eu não tinha dinheiro para fazer essa pós, né? Eu não tinha condições de fazer essa pós, e essa pós era em Curitiba. Eu morava em Joinville. E eu teria que me deslocar uma vez por mês, ficar um fim de semana inteiro, de sexta a domingo. E com quem que eu ia deixar? A minha filha, que tinha 4 anos ali, né? Então, teria o marido, mas ele não dava conta de ficar ali o fim de semana inteiro, sabe? É uma coisa complexa aquela situação. O que que aconteceu? Eu não desisti. Eu fui atrás dessa faculdade, dessa universidade, que era referência na fitoterapia, e eu conversei com o coordenador. E eu disse assim: olha, se eu montar uma turma aqui em Joinville, você me dá uma bolsa integral? Eu coordeno ela, eu monto tudo, os alunos, tudo. Você me dá uma bolsa integral? Ele deu uma risada, meio que desconfiando que essa menina é louca, né? Como é que ela vai fazer isso? E eu consegui. Eu consegui colocar 23 pessoas, montei uma turma de pós-graduação em fitoterapia. 23 alunos, coordenei tudo, achei o espaço, alugava o salão do hotel, organizava o coffee break, buscava professor na rodoviária, no aeroporto, quando vinham de São Paulo, levava, buscava, trazia, organizava laboratório para as práticas, e assim foi por 1 ano e meio, né? Recebi minha bolsa integral, fiz a minha pós, em troca desse trabalho de coordenar e de montar uma turma, né? E depois o pessoal, muita gente me buscava depois. Olha, eu sei que você monta turmas de pós-graduação, você poderia montar para mim? Eu falei, eu não monto turmas de pós-graduação, eu montei essa. Mas por quê, gente? Porque eu não desisti. Porque eu fui tentar transcender esse sofrimento, vamos dizer assim, ou esse desafio que a vida me colocou, que era um muro ali. Bom, eu quero fazer, eu estou atendendo pessoas, eu estou sentindo necessidade de indicar plantas, eu preciso estudar. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer essa pós. Se eu não tenho dinheiro, como que eu supero isso, né? Então, essa é uma condição também da inteligência espiritual. A gente achar caminhos, porque essa solução, ela não veio de alguém, veio dessa minha própria inteligência espiritual, uma ideia que de repente, né, poxa, deixa eu falar com fulano, com ciclano, com beltrano, e eu fui atrás. Então, essa vontade, essa motivação, esse não desistir, isso é uma qualidade da inteligência espiritual. E aí eu dei aula de fitoterapia em cursos técnicos, e também eu fiz uma monografia sobre a implantação da fitoterapia no SUS, porque recentemente a legislação tinha saiu a legislação dos fitoterápicos fazerem parte do SUS. Então, foi assim que eu fiz o meu estudo da formatura ali da pós, né, a monografia. E esse estudo sobre a implantação no SUS era em Balneário Camboriú, que é uma outra cidade próxima de Joinville, não era onde eu morava. Então, eu fui visitar o Horto Florestal que tinha na Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú, mas eu percebi que as plantas, o horto gigante que tem até hoje aqui em Balneário Camboriú, lindo, tinha uma estufa, eles secavam, faziam os chás, doavam para a população, faziam os xaropes, tudo mais, e doam até hoje para a população, não tinha ligação nenhuma com a Secretaria de Saúde. Os médicos não têm ligação nenhuma com todo o projeto da fitoterapia. E justamente era isso que eu queria fazer, né? Juntar, fazer os médicos entenderem um pouco da fitoterapia, porque existem
interações, e é importante para os profissionais saberem e orientarem as pessoas que vão lá buscar o fitoterápico. E nisso, que eu via essa oportunidade de fazer esse trabalho e tinha algumas portas abertas, nós pensamos, eu estava, né, meu marido e a minha filha, nós pensamos, ela muito pequenininha, 4 anos e meio, pensamos em nos mudar para essa cidade de Balneário Camboriú. E a gente tem medo de mudança, né? Porque essas mudanças, geralmente as nossas mudanças, elas nos levam para onde? Para um lugar desconhecido. A mudança sempre vai levar para uma coisa que a gente não conhece. E, de fato, eu me mudei para Balneário Camboriú em 2008. Eu recém tinha me formado na fitoterapia e logo fiz essa mudança esperando que essas portas realmente fossem se abrir. Só que elas não se abriram. Foi o que a mudança me trouxe, elas não se abriram. Elas dependiam de política. E eu lembro que depois de tanto tentar e tentar isso e aquilo, como eu tinha conseguido, né, a pós-graduação, eu pensei, eu vou continuar tentando. Dessa vez, não, porque até o vice-prefeito na época me telefonou e disse, eu não vou poder dar sequência a esse projeto da fitoterapia, é lindo, é maravilhoso, mas é política. E política é isso, ele disse para mim. Na hora que ele disse política é isso, eu preciso dar cargos para outras pessoas, eu não posso colocar você, apesar do seu projeto ser ótimo. E eu não tinha vínculo nenhum com política, né? Na hora que ele falou política é isso, eu me lembrei muito do que eu estudava com meu pai. E aí eu pensei, eu não falei para ele, claro, mas no que eu desliguei o telefone eu pensei, política é isso, porque você pensa assim, porque as pessoas pensam assim, porque elas fazem assim acontecer e deixam projetos maravilhosos em prol de cargos políticos que eles têm que, né, vendidos. E aí que eu fui direto mergulhar a trabalhar junto com o pai. A partir desse momento, né, muito junto com o Instituto ONUS, formando mentores e advisors, né, autorizadas por ele. Então, o pai falou, começa a formar pessoas, você está pronta. Pai, eu não estou pronta. Tá sim, começa. Me deu meu primeiro curso em company, empresas, e outras coisas começaram a surgir dali. Realmente eu fui vendo que eu podia, que eu conseguia fazer isso, né? Então foi muito bonito, porque a mudança, ela me trouxe uma surpresa que eu não imaginava. Quantas pessoas eu formei e desenvolvi. E foi ali que eu fui vendo essa vontade real de gerar benefício ao outro, principalmente na superação do medo das mudanças. Porque nos grupos que eu formava as pessoas, seja formação individual, formação em grupo ou dentro das empresas que eu ia levando esse trabalho do Instituto Olos, eu percebia justamente o medo das mudanças. Esse é um grande ponto de dor das pessoas. E percebi a minha vontade de gerar benefício e a experiência que eu tinha, então eu podia passar para elas como que a gente supera o medo das mudanças com coragem. Nisso eu também comecei a trabalhar como tutora do ensino à distância, né? Por 5 anos fiquei tutora do ensino à distância, depois a Malu assumiu também, e assim, até 2020 eu estava muito, muito junto com o Instituto Olos e fazendo meus atendimentos e paralelamente levando tudo isso. Mas veja, quando eu trazia essa questão para ajudar as pessoas a superar o medo com coragem, o que é importante a gente entender? Que coragem é uma... Coragem significa uma ação prudente. O oposto de coragem é imprudência. Quando a gente fala em consciência da coragem, que é um campo vibracional da coragem, que nos permite dar expressão ao nosso coração, né? Agir como o coração, essa coragem, a gente está falando desse campo de consciência, ele é prudente. O oposto desse campo de consciência da coragem é a imprudência. Bom, essa ação prudente é quando a gente coloca em prática aquilo que nós somos.
alinhados com sentidos e valores profundos. Isso tem muito a ver com a inteligência espiritual. Porque o que acontece? Todas as nossas experiências no dia a dia, todas que nos acontecem, todas se tornam emoção no nosso corpo. E se uma experiência, um acontecimento é constante, ou um pensamento, qualquer coisa que se torna emoção é constante, aquela água mole em pedra dura, nós vamos tornando isso um aprendizado e isso vira um comportamento, um hábito, tanto para o negativo quanto para o positivo. Toda vez que a gente toma um aprendizado, tem um aprendizado, está agindo assim, como um comportamento, a vida, essa vida cíclica, ela compreende que a gente está pronto para aprender mais alguma coisa, pronto para colocar mais um tipo de comportamento, pronto para usar esse comportamento em prol de algo. Isso é a coragem. Então, a vida vai pedindo coragem para a gente ciclicamente. Cada vez que a gente aprende alguma coisa e usa isso na nossa vida, a vida vem pedir, use toda essa sua sabedoria para algo novo. E aí você vem gerando a mudança. Então, a mudança e a coragem, elas são como yin e yang, assim, né? Elas estão juntas. Vem a mudança, vem, a gente faz algo novo e a gente aprende e a gente torna isso um comportamento e daqui a pouco a vida vai pedir de novo um desafio e a gente começa algo novo e assim a gente vai seguindo. Dessa forma, a gente vai caminhando, a gente vai vendo respostas. Essas respostas vão se abrindo na nossa vida e a gente vai andando, né? Assim. E foi assim, ajudando as pessoas nessa travessia dessa ponte da coragem, das mudanças, entendendo essa vida cíclica, entendendo que a vida vai pedindo de nós esses desafios e a gente vai superando, que eu comecei a enxergar, claro, obviamente, coisas que eu não via antes. E eu comecei a me perguntar por que eu fiz a escolha, principalmente a escolha em relação ao casamento, nesse caso, porque tem um coraçãozinho aqui partido. Claro, quando eu tinha 21, eu tinha uma forma de ver e de pensar. Mesmo que eu tivesse uma bagagem de cursos e vivências que eu fui buscando. Mas quanta coisa eu fui aprendendo e internalizando e tornando comportamento na minha vida. Todos esses aprendizados, todos os cursos, as pessoas que eu formei, as pessoas que eu atendi, tudo vai se tornando aprendizado na vida. E a gente começa a enxergar as coisas diferente, vai mudando a consciência. E eu me perguntei por que eu fiz essa escolha. E a vida, opa, e a vida me pediu, né, mudança. Realmente, eu tive que fazer uma grande mudança. Escolher por uma separação, porque ali já não fazia mais sentido. E foi assim que eu aprendi também a perguntar coisas para a vida. Porque quando a gente faz a pergunta certa, a gente recebe a resposta certa. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente recebe uma resposta, mas para a gente ter uma resposta certa, a gente tem que saber fazer a pergunta. E uma das perguntas que eu gosto muito é como eu faço. Quando a gente pergunta para nós mesmos ou para a vida como eu faço? Como eu faço para ser feliz? Como eu faço para me sentir bem? Como eu faço para sair da situação XYZ sem causar dano desnecessário e para me sentir bem? Porque esse é o objetivo. Como eu faço? E a vida vem trazendo respostas. As respostas se abrem conforme a gente vai fazendo as perguntas. Tanto que hoje eu chamo de comunidade como eu faço, né? O grupo de pessoas que estão ali no Instagram, no YouTube, acompanhando os encontros mensais gratuitos que eu faço dessa comunidade, como eu faço, porque essa pergunta, como eu faço para resolver tal problema? E um compartilhamento. Certo, me separei. Precisei usar essa inteligência espiritual para esse processo, ver essa resposta e ter essa coragem de dar o salto. E depois que eu fiz isso, 2 anos depois, eu encontrei o Daniel, está aqui nessa foto, e a gente fundou a Ajuda, que é a nossa empresa, né, Ajuda Desenvolvimento de Pessoas. E a missão dessa empresa, porque ele também trabalha com pessoas, é mentor, né,
inclusive, o Miguel falou dele quando chegou aqui. A missão da nossa empresa é ampliar a consciência dos nossos clientes para que eles desenvolvam todo o seu potencial, porque todo mundo tem o seu potencial. E esse potencial pode ser sempre mais e mais e mais usado a serviço e desenvolvido. E isso depende de como a gente usa a nossa consciência. E foi pensando também em ensinar, então, como que essa mudança de consciência, porque eu fiz uma separação por uma mudança de consciência. E eu tive que atender esse chamado da vida, né? E a dar atendimento a esse chamado da vida é algo desafiador e é algo que a gente precisa atender o nosso coração. E isso é um grande auge da inteligência espiritual. E para ensinar como que essa mudança de consciência afeta as emoções e o comportamento, porque a gente muda como a gente se sente, a gente muda o nosso comportamento, eu desenvolvi a bioquímica das emoções, que é um sistema pioneiro, pautado na ciência e nessa visão integrativa do desenvolvimento humano, que tem um enfoque na interface energética e bioquímica das emoções. Vocês já vão entender por que energética e bioquímica, tá? Das emoções, para promover a saúde emocional. E eu desenvolvi também a biofrequência gama, que é mais um outro sistema metodológico, né? São ferramentas para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Porque olhar esses contextos amplos, perceber as conexões que envolvem a vida humana e as suas relações, ter os insights e as soluções para os problemas complexos, é o que vai assegurar que a gente tenha uma saúde emocional, que a gente fabrique emoções que nos fazem sentir bem, bem-estar, felicidade. Depende da nossa consciência, depende de como a gente se comporta na nossa vida. Então, é muito importante que a gente tenha o conceito, o olhar do que é a inteligência espiritual, dessa amplitude de sentido e de contexto, para que a gente possa entender o quanto ela é importante para tudo que está abaixo desse guarda-chuva, né? E a partir da bioquímica das emoções, que eu comecei, ela ficou pronta em final de 2019, 2020 eu ia para a Itália apresentar esse projeto, né, esse sistema bioquímica das emoções na Sapienza. Veio a pandemia, não fui, mas tudo se abriu de uma forma diferente. E aí o pai me chamou para ser coautora no livro dele, que eu escrevi sobre a bioquímica das emoções e o sistema ISOR. Então, como eu tive muitos anos de experiência ali, né, de 2008, antes até eu estava trabalhando, né, com isso, relativizando com a bioquímica das emoções. Aí eu fui convidada, por conta disso, para fazer parte da Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Letras, a ABLA, e aí eu fui convidada para coordenar o livro Inteligência Espiritual como Caminho, que está aqui, que foi lançado agora. E esse livro, como eu falei no começo para vocês, ele é um compilado de histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, como todos nós, né? Como todo mundo, como essas pessoas comuns utilizam a inteligência espiritual como caminho para suas realizações, mesmo que isso requeira fazer escolhas difíceis, né? Essas qualidades de pensar independente, de sair da manada, de ter muita honestidade pessoal, de ter confiança na vida cíclica. Então, os ciclos de coragem, como eu falei, a vida, ela vai pedir coragem, ela vai pedir o quê? Ponha a ação do seu coração, ponha o desejo do seu coração, ponha a intenção do seu coração em ação. E aí você tem que pôr. E aí começa um monte de desafios, e você põe, daqui a pouco a vida pede coragem de novo. Então, a confiança que a vida é feita de ciclos de coragem. A gente pode ajudar as pessoas quando a gente vivencia isso, né? A gente pode ajudar as pessoas a olharem para isso também. E aí a gente percebe que nós
E a gente pode mostrar isso para as pessoas, que todos nós somos agentes da nossa transformação emocional, que a gente pode modificar o que não está bom para algo que vai ficar bom, que a gente passa a se sentir bem, a gente pode ter saúde das emoções quando a gente começa a compreender que tudo está abaixo, vamos dizer, desse guarda-chuva da consciência, dessa inteligência espiritual que começa a enxergar as coisas com um sentido diferente. E esse é o currículo, né? Esse é meu currículo. Eu fui contando as minhas formações e o que eu passei, falei de mim com uma trajetória de vida, porque currículo é trajetória de vida, o significado correto. Só que se você for olhar no meu site, vai estar, ou no site de cada um de vocês, a gente empilha as coisas, né? Uma pilha de certificados, mas não é isso. O que está por trás de todos esses certificados? O que está por trás das escolhas que eu fiz? Por que eu escolhi esses cursos? Por que eu quis estudar isso? Então, cada um de vocês agora deve estar pensando, a intenção era essa, né? Que vocês relativizassem a vida de vocês também. E nessa construção eu fui estudar neurociência, psicocinesia, cura reconectiva, Theta Healing, família Sterling, enfim, muita coisa ainda, né? Fui buscando, porque a gente que tem uma tendência acentuada para procurar respostas, respostas fundamentais, respostas profundas, a gente vai buscar muita coisa. E isso reflete a nossa responsabilidade com o nosso próprio autodesenvolvimento. Atualmente eu estou estudando ainda, pós-graduando em neurociência do comportamento. E se vocês quiserem ver o empilhamento de certificado, entre aspas, sem sentido, porque só tem sentido quando eu coloco isso, né? Tá lá no meu site, bioquimicadasemoções.com.br, tá? E essa tendência para buscar de ser buscador, de ser responsável com seu autodesenvolvimento, é uma característica das pessoas espiritualmente inteligentes também. Em resumo, tudo que eu passei na minha vida, na minha construção até hoje, a gente pode olhar agora como, né, os tópicos da inteligência espiritual. Vocês podem compreender na vida de vocês, fazer essa relação. A inteligência espiritual é uma qualidade que todo mundo tem. Todo mundo tem e pode utilizar mais um grau de percepção, elevar mais essa percepção ampla, sutil, conexa, ver a conexão entre as coisas, ser inspirado pelo desejo de servir e gerar benefício ao outro. Bom, só nesses 3 itens eu tenho certeza que vocês já estão falando, eu sou espiritualmente inteligente. Sim, vocês são espiritualmente inteligentes e usam isso no trabalho de vocês. É muito claro que um grupo como aqui não poderia ser diferente, né? Inspirar pessoas positivamente, a capacidade de transcender os desafios e sofrimentos, pensar independente, buscar soluções inovadoras para os problemas complexos, fazer perguntas e procurar respostas fundamentais, a visão sistêmica do mundo em conexão com o potencial latente do universo e as verdades universais. Uma ação coerente com os valores profundos, a coragem, honestidade pessoal, não causar dano desnecessário, ser ecológico, tudo isso são qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes e tenho certeza que são qualidades de vocês. E que muitas vezes vocês lapidam nos seus clientes, nos seus familiares, né? O não causar dano desnecessário, muitas vezes a gente não consegue tomar uma decisão, algumas coisas, sem gerar um sofrimento, talvez, para alguém ao nosso entorno, como foi o caso da minha separação. Bom, eu vou me separar, eu vou gerar um dano, vou, né? Mas eu preciso evitar danos mais graves no futuro, que seria eu adoecer. E eu adoeceria as outras pessoas e não, enfim, né? Então, a gente tem que a ecologia é essa, a gente evitar causar danos. Alguns são difíceis, mas os desnecessários, porque era desnecessário que eu ficasse doente a ponto, né, de não poder servir,
essa inteligência espiritual. E depois desse trabalho todo, ou durante esse trabalho todo, enfim, né, como eu falei, surgiu a bioquímica das emoções, surgiu a formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Nós vamos para a quarta turma agora, tá? Foram 3 turmas, foram 77 pessoas formadas já, e eu estou indo para a quarta turma, que vai ser agora no segundo semestre, em alguma data, mas quem tiver interesse eu aviso depois. Nós temos um canal que é o Conecta Ajuda, eu e o Daniel, né? É um braço digital da nossa empresa. Ali tem alguns cursos também de bioquímica das emoções, proteção e defesa energética. Mas essa formação, deixa eu sair daqui agora que para eu começar a falar das emoções daqui a pouco. Essa formação é o que vem trazendo esse equilíbrio, né, da inteligência espiritual, o quanto ela é necessária para a gente promover saúde emocional, para nós e para quem a gente ajuda. Com isso, eu imagino que o conceito de saúde, de inteligência espiritual tenha ficado mais claro, porque vocês devem ter relativizado na vida de vocês também, né? Eu imagino que deu para perceber as suas próprias qualidades, os desafios que vocês enfrentaram. E eu posso agora falar a respeito de como que isso funciona no nosso corpo, como que essa inteligência espiritual tem relação com as nossas emoções, com a nossa saúde. Antes disso, quero ver se alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, participar aqui de alguma forma, fique à vontade, levanta a mãozinha virtual para eu ver se alguém quer contribuir com alguma experiência ou fazer alguma pergunta, ficou claro? A Renata. Renata Luzi, consegue entrar aqui? Oi, me vê? Oi, Rê. Fugindo aqui um pouco da correria da casa com as crianças. Na verdade, eu queria dar um depoimento que talvez de repente pode ilustrar ou esclarecer alguma coisa. Uhum, Hoje, bom, você sabe, né? O pessoal do grupo há um tempo, faz um ano e meio, eu também passei por um momento grande de mudança, saí de São Paulo, onde eu estava num um emprego super bacana, numa empresa há mais de 12 anos, ganhando super bem com a minha família para vir para Joinville e fechar a porta. E isso implicou realmente uma coragem, né, e uma confiança de que as coisas dariam certo, porque o que nos mobilizou fazer a mudança fazia muito sentido para a nossa vida. Né? Então, quando eu lembro que isso eu já sentia, e quando você falou, isso reverberou dentro de mim, e aí caiu uma ficha. Como talvez as pessoas aí também já tenham passado por isso e não tinham visto por esse ângulo, né? De que é uma, é uma oportunidade que a gente tem de trazer o coração, enfim, ter essa energia, você sentir a energia do que é bom, né? Do que faz uhum, sentido para a sua vida, para você tomar a direção. E aí, hoje, eu tive uma reunião, que foi uma reunião bem interessante. E eu estava esperando, já estava marcada faz um tempo. E aí, eu tive algumas sensações, depois que eu desliguei a reunião, eu tive algumas sensações que foram sinais, que me trouxeram essas certezas. Foram sensações muito boas, que talvez, há um tempo atrás, eu poderia simplesmente falar, nossa, como o dia está bonito e como as coisas hoje, estou passando um dia bom, mas como eu tenho essa percepção, eu entendi qual é a energia que aquilo tudo me trouxe, o que que eu tenho que olhar com mais calma, quais são as possibilidades que podem vir por ali. É como se fosse uma resposta. Então, a gente está mais atento, né? De uhum. perceber isso, como você fala, perceber é receber. É, Então, vem alguma coisa por aí. Então, eu queria só dar esse depoimento, assim, de como a gente fica com a antena mais ligada quando você exatamente. sabe que as sensações, né, que a energia te traz, estão comunicando com você. Era isso. Hum, Muito obrigada, Renata, muito obrigada. Tem até um depoimento da Renata lá no meu Insta, na época da formação da turma que ela estava, falando sobre a coragem, sobre
esse desafio, né, de ter vindo de São Paulo, saído desse conforto que era, né, o emprego e tudo mais, abriu mão de tanta coisa e como está sendo bom e desafiador ao mesmo tempo, mas muito saudável emocionalmente para vocês, né? Obrigada, Rê. Mais Júlia, alguém? eu gostaria de perguntar alguma coisa. Tem o Walter também, mas é bem rapidinho, tá? Parece-me, assim, pelo que eu percebi, o teu conceito de espiritualidade, ele é um conceito de estarmos em harmonia com o universo, ou deixar que o universo guie a nossa vida. Seria isso também? Olha, esse pode ser um conceito de espiritualidade. Da inteligência espiritual, tem um conceito diferente de espiritualidade. Espiritualidade é isso que você falou. A inteligência espiritual é uma qualidade biológica, humana, cerebral, neurológica, nossa, é uma inteligência, é uma capacidade. E aí a gente começa a perceber isso, perceber a vida, perceber o universo, perceber as conexões, compreender as coisas. Então é como se fosse um óculos que a gente tem para poder ver a espiritualidade, para poder ver as coisas da vida. A inteligência, vamos dizer, o conceito inteligência espiritual, ele vai ser um pouco mais até mecânico, porque a gente está falando de inteligência, a gente está falando de uma capacidade nossa de raciocinar, de compreender, né? Mas está certo esse conceito da espiritualidade. Não tem a ver com religião. Até na Sim, introdução do livro, né? Não tem a ver com espírito no sentido religioso, não tem a ver com religião espírita, não tem nada a ver com outras religiões, nem mesmo Deus no sentido, né? Não tem. Inteligência espiritual, todos têm, todos. Alguns começam a perceber, a utilizar, a compreender isso, mas todos nós temos. As antenas que a Renata falou, eu estou com as antenas mais ligadas. Biologicamente ou fisiologicamente, essas antenas são as ondas gama no nosso cérebro. São ondas de alta frequência que o nosso cérebro faz com que algumas partes do cérebro entrem em sincronicidade nessas ondas. E quando isso acontece, há uma concatenação, uma conexão, uma junção de informações surgindo algo novo. Então, o insight é Deus falando comigo, é onda gama no cérebro, teu conhecimento, que surge alguma coisa, e aí a gente vê algo. Então, existe essa sutileza dessa comunicação. Eu vou explicar daqui a pouco o próximo passo, essa parte um pouco bioquímica, emocional, e vai ficar mais claro essa qualidade da inteligência espiritual. Deixa eu ver quem mais levantou a mão. Pode. Quem que tinha levantado aqui? é o Bom, Walter, é o Walter. Fala. eu, E bom, depois o Renato. boa noite a todos. Na Oi. verdade, eu sei que o Marcos não gosta de elogio, mas vou começar elogiando, né, pela apresentação da Júlia, bastante objetiva, direta e clara. E o que eu gostaria de trazer era justamente uma preocupação minha hoje, a minha vivência é só em gestão, gestão organizacional, e eu tenho como objetivo, pelo menos eu tenho perguntado qual é a minha missão de vida nesse momento, né? E aí é levar a espiritualidade para as organizações. Ou seja, a gestão organizacional permeada pela espiritualidade. Agora, a grande preocupação nossa é justamente não levar a espiritualidade dentro de um conceito religioso, né? Então, era isso que eu queria colocar, que você colocou muito bem, e aí me
tornou claro para mim que o caminho realmente é esse, porque, né, se a gente Inteligência espiritual como caminho. e, Bem, isso, a inteligência espiritual como caminho, e dentro desse contexto, isso também está consonante com uma frase que eu sempre uso nas minhas interações e relações, nesse tipo de atividade, muitas vezes a gente tem que ir comendo pelas beiradas, né? A gente não pode ser direto, porque a reação vem, o ego, né, da outra pessoa já vem se posicionando contrário. Então, era isso que eu queria colocar. Muito bom, gratidão. obrigada, Walter. Eu nem vou comentar muito agora, porque o que eu vou passar na sequência, até o final, vai te trazer mais respostas. E se eu falar agora com você aqui, eu vou repetir depois. Então, vai ser muito bom o que você trouxe, vou balizando nas próximas apresentações dos slides ali. Obrigada. Tranquilo. E quem mais que queria falar? Tem o Renato. O Renato. Então, fala, Renato. Oi, querida Júlia. Oi. A gente se conhece desde pequenininha, né? Mas eu fico. Eu tenho 44 e o Renato me conhece há 45. É mais ou menos isso, tá? Mas o que é bonito de ver foi muito bom você colocar o teu histórico de vida. Uhum, Porque como é que as pessoas caminham, como é que caminham para amadurecer para uma determinada proposta, tá? Eu estou pedindo aqui um salvar. Uma determinada um propósito de vida. uhum, Tá? Antes de ter um propósito de vida, eu tenho algo no meu interior que me impulsiona, uhum. e é o que o teu pai trabalha muito bem, que é a sabedoria interior, que todos têm, e que, na verdade, todos os seres têm. Isso não é exclusividade humana. Ter sabedoria de vida é próprio do ser. Ao nível evolutivo, vamos dizer, animal, é próprio do ser animal ao nível animal. O ser humano chega ao nível de consciência Uhum. de trazer a expressão desta sabedoria com sua inteligência. A inteligência é um processo constantemente, Exatamente, constantemente evolutivo, não é exatamente. estático. Então, a inteligência espiritual é a forma humana de entender, de explicar e de se conectar com esta sabedoria. Uhum. Pré-existe a inteligência. A inteligência é o meio que a evolução da vida trouxe para o nível humano, Claro, biológico, né? biológico e humano, antropológico, é um pouco além do só biológico. Ele é biológico, mas ele já é antropológico, ele dá um salto qualitativo a nível de consciência. Aham. Só que grande parte da humanidade fica num nível puramente mental. E para isso, para tentar responder à vontade que tem de acessar a sabedoria, vamos chamar de sabedoria divina, mas é a sabedoria universal, criaram-se igrejas, religiões, filosofias, ideologias, que se criaram formas de tentar trazer à tona a consciência dessa sabedoria. Uhum. Então, essa a consciência, a inteligência espiritual,
ela faz parte desse processo evolutivo da sabedoria ao nível de complexificação humana e que nos conecta com a sabedoria já com um nível de consciência maior. Eu acho isso aqui, não existe religião melhor de todas, são tentativas que o ser humano tem de acessar a sabedoria divina. Muitas colocam tantas restrições, tantos dogmas, que as pessoas se perdem no meio disso e jogam seu sentido de vida no emaranhamento dogmático das diferentes religiões, Exato. ideologias, etc. E tal. Essa é a contribuição que eu quero dar. Muito obrigada, porque inteligência, a palavra vem do latim intelligere, que significa escolher. Então, uma inteligência racional é escolher pela razão. A inteligência emocional, fazer escolhas pelas emoções. A inteligência espiritual é fazer escolhas com sentido. É fazer escolhas com valor. Então, a gente começa são alguns níveis, né, de inteligências, e todos nós temos essas inteligências, essas escolhas. Eu escolho com a razão, escolho com a emoção, ou eu escolho, ou também, né, algo que faz sentido, com sentido e valor profundo. Senti que travou alguma coisa, acho que só travou o Renato, né? Não, o Miguel tá tudo bem, tá, acho que foi Tudo ele bem, que tá tudo travou bem. aqui. Vai. Tá, aham. Eu vou continuar apresentando aqui, tá? Como a gente estava falando, a nossa conversa, a nossa comunicação, tanto para dentro do nosso coração, quanto com o meio externo, é uma conversa emocional. Como é que funciona isso? As emoções, elas são respostas químicas, neurais e químicas no corpo todo, liberadas sempre que alguma informação chega para a gente. Qualquer informação, vista ou não vista, ouvida ou não ouvida, tá? Então, tem muita informação que chega para nós e a gente não percebe, mas vai gerar emoção, vai gerar bioquímica, vai gerar uma resposta. Essas moléculas químicas, elas precisam entrar nas nossas células para transferir a informação. Como está aqui, um neurônio, tá? Uma célula do sistema nervoso, mas em qualquer célula do nosso corpo vai funcionar assim. Aqui no neurônio, precisa passar esse sinal químico, esse neurotransmissor, essa bioquímica, ela precisa passar de uma para outra, tá? Então, essa emoção, ela tem que entrar dentro das células do nosso corpo. Essa bioquímica, ela tem que entrar pela membrana celular das outras células. Aqui elas passam por sinais elétricos e elas entram no outro neurônio, tá? Vão passar por essa membrana celular. É assim que funciona. Em todas as nossas células, seja no neurônio, seja em outras células, nós temos receptores na membrana celular. E esses receptores, como está aqui, ó, vão formar canais, está aqui, ó, um receptor, esse vermelho maior aqui, é como se fosse uma fechadura. E as moléculas de emoção são como se fossem a chave, que vão entrar exatamente nesse receptor e poder levar essa bioquímica, essa informação para dentro da célula para que a gente tenha as reações. Como que a gente funciona? O corpo não entende português, italiano, francês, o corpo entende bioquímica. A linguagem é essa. Tudo desencadeia bioquímica, emoção, que vai entrar nas nossas células e vão gerar resultados, vão fazer com que a gente tenha determinadas ações.
essa passagem dessa informação bioquímica, a linguagem do nosso corpo, pela membrana, gera uma energia iônica, porque troca íons quando essa portinha abre, essa fechadura, né? Quando ela abre para a informação poder passar, gera uma energia iônica e transporta informação, essa energia. Por isso que eu digo que a emoção ela é tanto física, bioquímica, quanto energética. Porque a emoção ela é uma molécula química e ela entra e sai transportada para dentro das nossas células, portanto, ela gera energia iônica, então ela é energética. A nossa emoção, ela é bioquímica e energética. É um movimento que gera resultados físicos e energéticos no nosso corpo. Tanto que a palavra emoção vem do latim movere, ex movere, mover para fora. E o que a gente sente, os sentimentos são o resultado disso tudo que está acontecendo no nosso corpo. Da emoção, a bioquímica real, gerando energia, entrando e saindo, e gerando resultados, efeitos físicos. O resultado disso, quando eu consigo dar um nome, eu digo que é um sentimento, tá? É assim que é. Essa conversa, então, ela vai formando uma onda condutora de informações, porque essa própria energia de entrada e saída, que é uma onda condutora, envia novos sinais para o nosso cérebro, que vai formar nova bioquímica, e mesmo que isso não seja consciente, tudo isso está acontecendo. E é assim que a gente vai passando informações pela rede psicossomática, que é uma rede energética de transporte, né, de informações, porque essa energia vai modificando, depende de quanta bioquímica entrou, quanta saiu, isso vai mudar a energia que eu estou e vai gerar outros resultados. E assim a gente está criando a nossa individualidade inconstante, porque constantemente estamos sendo afetados por informações internas e externas. A gente não tem como fazer uma estabilidade na nossa vida, porque a gente vai ficar gerando emoção o tempo inteiro para coisas que a gente nem sabe. E a quantidade das fechaduras que a gente tem nas nossas células para entrar essas chaves, né, dos receptores, para entrar as emoções, a bioquímica, podem aumentar ou diminuir de acordo com vários fatores que eu já vou falar daqui a pouco. Então, se eu posso aumentar, ter mais mais fechaduras ou menos fechaduras, então eu tenho 10 fechaduras e 5 chaves, daqui a pouco eu já não tenho mais fechadura. Eu tenho 10 fechaduras e 50 chaves, daqui a pouco eu vou ter mais fechadura. A gente vai mudando isso fisicamente, fisiologicamente. E isso vai caracterizando minha individualidade, meu hábito emocional, quem eu sou. E isso explica até por que a gente tem problemas de relacionamentos. Porque o meu marido reage diferente para uma coisa que para mim é simples, para ele é grave. E assim a gente vai no ambiente de trabalho, né? A gente percebe essas dificuldades. E a gente fica parecido também com quem a gente se relaciona. Então, coloca as pessoas que trabalham juntas, elas vão ficando parecidas. Nós, a família que mora junto numa casa, vai ficando parecido. O filho vai ficando parecido com o jeito do pai, com o jeito da mãe, com quem criou, com os amigos da escola. Porque a gente vai mudando as nossas fechaduras, se adequando a essas experiências. E o que pode afetar? Tudo, tudo afeta. O som afeta, frequência de rádio afeta, os medicamentos afetam, a luz afeta, tudo que a gente não vê, não ouve também afeta. E os pensamentos afetam. Os pensamentos afetam a quantidade de fechaduras e de chaves que eu vou ter e vou produzir na minha vida. Portanto, as emoções são o vínculo entre o corpo físico e esses estados, então, de consciência, de mente, de pensamento não físicos. Porque pensamento não dá para pegar, mente, consciência não dá para pegar.
Mas as emoções materializam o que nós pensamos. E é esse estado de consciência que a gente tem que determina o comportamento humano. Então, o Dr. David Hawkins, psiquiatra, ele chama isso de determinante oculto. A consciência determina o comportamento. E o que é para ele a consciência? Consciência é um campo atrator, um campo de atração, um campo magnético, vamos dizer assim, para vocês visualizarem, um campo atrator, e tanto que ele tem a escala das consciências, que eu sempre bato nessa tecla, né? Muita gente já viu a escala das emoções, ou a escala das consciências. Ai, tem a frequência da coragem aos 200 Hz. Não é Hertz, tá? A escala do Dr. Hawkins não é com Hertz, não tem nada a ver com frequência de Hertz. É uma escala logarítmica, tem nada a ver com Hertz, tá? Então, eu tenho um vídeo sobre isso, quem quiser saber mais. Mas vou voltar aqui para a consciência. Então, o que ele coloca? Consciência do medo, da vergonha. E aí ele diz que a consciência da coragem é quando a gente consegue atravessar para a consciência da alegria, né? Felicidade, paz, enfim. Esse campo atrator de consciência, ele vai gerar uma emoção, uma bioquímica compatível com esse campo atrator. E se gera uma bioquímica, vai gerar uma mudança de comportamento em mim. Por isso que ele é um determinante oculto do comportamento da nossa sociedade, da nossa vida. Os campos de consciência. E se a gente se sintoniza, então, com esses campos de consciência mais elevados, a gente vai conseguir fazer essa conversa, essa vibração e modificar a nossa saúde emocional. Porque a gente sabe, vocês estudam aqui muito isso, que a base do nosso sofrimento é a consciência. Existem, já vou chegar lá, né? Mas o sofrimento físico, sim, mas a base, o quanto eu dou de valor, né, o valuation aqui da minha dor física, ela tem a ver com a consciência, com como eu olho para isso, né? Então, não tem receita pronta. Não existe uma receita pronta para dizer, faça isso que você vai ter saúde emocional. O nosso corpo, ele vai oscilando e dando respostas, mostrando para a gente se eu estou numa consciência mais baixa ou mais elevada, vamos dizer assim, colocando didaticamente, tá? Se eu estou emocionando informações, né, melhores, eu vou me sentir melhor. Então, não tem receita pronta, mas a gente pode entender essa comunicação energética e emocional que acontece, porque o que é o campo de consciência, ele vai se tornar emoção, e eu posso perceber, então, as consciências que eu estou sintonizada, os meus pensamentos, eu consigo perceber melhor, tenho uma autonomia quando eu entendo esse processo, aí eu tenho autonomia para mudar, e aí o que o Walter falou é muito importante. Aqui já é um ponto, Walter, que eu vou colocar. Quando você vai trabalhar em empresas, quando você vai levar isso para lideranças, para as pessoas dentro de uma empresa, você está começando a mostrar para eles que você está dando autonomia para que eles possam modificar o ambiente de trabalho, o clima relacional, mudar suas emoções, gerar emoções mais saudáveis, além das soluções elevadas que daqui a pouco eu já vou falar. Mas é trazer essa autonomia, trazer essa visão de que a pessoa consegue perceber e gerar mudanças saudáveis. E isso tem a ver com a nossa responsabilidade de mostrar isso. Porque as nossas mudanças, muitas vezes, por exemplo, mudanças de hábitos físicos, só acontecem quando a gente muda a consciência. Eu brinquei aqui nesse slide, ó, tomou consciência, mudou. Tome consciência 3 vezes por dia. Por quê? Porque um exame de sangue pode te mostrar que você está com colesterol alto, que você está com pré-diabetes, que você está isso, está aquilo. Pode. Vai fazer você mudar a tua alimentação, teus hábitos? Não vai. Você só vai mudar se você mudar a consciência. Não vai ser o exame. Vai ser o contexto.
do médico, como o médico vai conduzir, mais o exame, mais todas as outras coisas que você já tem, né? Para que você possa gerar o quê? Uma nova consciência. A partir dessa nova consciência, você tem um comportamento, você muda, então, tá? Os hábitos. E a nossa ajuda, ela é da mesma forma, né? Quando a gente ajuda, a gente está atuando, a ajuda efetiva, né? Que não é a assistência, caridade, enfim, a ajuda de verdade, a gente está atuando num nível de comunicação que não é visível. Mas é nesse nível de comunicação que esse nível que é responsável pelo desencadeamento das emoções e que vai determinar o curso dos acontecimentos no teu atendimento, por exemplo, naquele grupo, na empresa, enfim. A gente está atuando num nível que muitas vezes não é só a fala, não é só o visual, mas a gente está trabalhando num campo de consciência. E esse campo de consciência, onde a gente vai trazendo, essa egrégora vai se formando, começa a fazer todos se elevarem para aquela consciência. Faz o teu cliente perceber uma coisa nova e diferente. Essa é a característica da inteligência espiritual, que a gente começa a ver contextos, novos caminhos, soluções que não se via antes, e isso vai gerar o quê? Uma nova consciência. E vai determinar o curso dos acontecimentos. Tá? Então, a consciência, a emoção, a energia, de fato, a energia gerada pelo caminho das emoções no nosso corpo, a saúde aqui do nosso corpo, tudo está interligado. E toda vez que você coloca as mãos na consciência de alguém, né, põe a mão na consciência, você está dando autonomia para essa pessoa. Porque quando você coloca as mãos na consciência de alguém, ou seja, você muda essa consciência, você amplia essa consciência, você está dando mais autonomia para ela. E essa intervenção de colocar as mãos na consciência transcende qualquer técnica. Essa não tem preço. É isso que a gente faz de graça, né? A gente pode cobrar algumas coisas, né? Nossa hora, nossos estudos, tudo mais, a gente não consegue cobrar essa graça, isso que transcende todas as técnicas que a gente estudou. Quantos cursos eu fiz? Quantos vocês fizeram? Um empilhamento de técnicas não é isso. Quando a gente usa esse empilhamento de técnicas de uma forma a fazer a consciência de alguém se modificar, essa é a transcendência. Porque a gente sai da linearidade. E a gente é um sistema integrado. E o que acontece em um vai afetar o outro. O que acontece no meu corpo vai afetar a minha consciência. Se eu estou doente, eu vou provavelmente, né, me sentindo dor, mal, eu vou começar a ficar mais pessimista, mais triste, eu vou começar a modificar, eu vou entrar num campo, eu vou mudar a minha emoção, minha energia vai estar mais baixa. Então, qualquer ponta que a gente mexa, a gente vai ter uma influência positiva ou negativa. Um profissional do corpo, um fisioterapeuta, um médico, um dentista pode atuar aqui para mudar o campo de consciência. O profissional das energias pode modificar também as emoções, né? As medicações, tudo isso vai modificar também a consciência. Modificando a consciência também vai mudar tudo isso. E aí entra a nossa fórmula inconstante individual. E entender que nós somos esse laboratório acontecendo o tempo todo é fundamental, é muito importante, porque a harmonia desse sistema é a nossa saúde integral. A harmonia desse sistema inconstante, que a gente, sabendo disso, vai cultivando e cuidando, mexendo, dando atendimento aos pedidos. O que o corpo pede, né? O que a energia pede, a consciência, a busca, o autodesenvolvimento, a gente vai dando atendimento, alimentando isso para que a gente tenha uma saúde integral. E o profissional espiritualmente inteligente, ele percebe, então, essa complexidade que é esse estado de bem-estar. O estado de bem-estar não é tão simples assim. Ele é oscilante, é inconstante e depende de vários fatores. E aí esse profissional, ele vai utilizar o seu conhecimento como um meio hábil para criar uma fórmula única para aquela pessoa que está à sua frente, porque aquela pessoa é uma fórmula única.
Então, para cada pessoa, a pessoa vai utilizar, o profissional vai utilizar coisas diferentes, formas, meios hábeis diferentes para harmonizar, seja mais o corpo, mais a energia, mais as emoções, mais a consciência, e a gente vai achar aquela fórmula para o bem-estar daquela pessoa. Por isso, a nossa saúde emocional, as nossas emoções, né, a nossa saúde emocional, o aspecto emocional, ele reflete exatamente como estão todos os outros aspectos. Se a gente prestar bem atenção nas nossas mudanças do corpo emocionais, a gente começa a perceber como que está a minha consciência, como se eu estou vendo sentido e significado nas coisas. Eu começo a perceber como que está a minha saúde física, também muito se eu perceber as emoções. Eu começo a perceber como é que está a minha energia, e aqui eu coloco a saúde mental, porque a gente está falando em energia, né? Como eu falei da energia de entrada e saída de bioquímica. Entrada e saída de bioquímica acontece no cérebro, e isso gera o nosso campo mental. Como é que está a nossa saúde mental? Nossos pensamentos influenciam essa bioquímica da mesma forma que essa bioquímica influencia os pensamentos. Uma medicação que vai atuar, né, para a saúde mental de alguma forma, ela realmente pode melhorar muito a saúde mental, junto com um trabalho com um psicólogo, com um coach, com um mentor, para que essa consciência vá se elevando e isso se restaure. Então, esse aspecto emocional vai refletir como que está o aspecto cultural, social e mental, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, que a saúde é um estado de bem-estar, tanto cultural, social, mental, físico, emocional e espiritual. E é pelas emoções que a gente percebe como que está a nossa energia, o aspecto energético, o aspecto da minha sociedade, o aspecto da minha mente. A forma como a gente compreende as coisas, né, determina como a gente age e como a gente reage aos acontecimentos, né? E isso vai resultar em emoções. E essa inteligência espiritual, que agora vem finalizar aqui, é o que faz esse guarda-chuva, que faz a gente escolher o que faz sentido no nosso contexto único de vida, cultural, social, espiritual, num sentido de o que faz bem para mim em relação à vida, universo, né? E aí pode ter uma escolha de uma religião, se isso faz sentido, enfim. E essa inteligência espiritual, então, ela é a responsável pela qualidade de todos os aspectos. Então, a gente pensa aqui que a saúde emocional, ela depende da nossa consciência, depende da gente ver sentido e significado, depende de como eu faço escolhas. A minha saúde emocional depende de como está a minha mentalidade. A minha saúde emocional depende de como está a minha saúde física. Então, a saúde emocional, ela é dependente dessa inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a responsável por qualificar os outros aspectos. Como eu falei, numa doença, eu posso enxergar ela com muita dor emocional, muito sofrimento, castigo, muitas dificuldades, como eu posso enxergar ela mesmo com a mesma dor física, mas eu posso enxergar ela como caminho, como desafio, como crescimento. Quem faz isso? Duas pessoas com a mesma doença. Aqui, até colocando no livro, duas coautoras tiveram AVC. As duas trabalhavam num banco. Uma delas continuou no banco e se reformulou. A outra saiu do banco. E esses são alguns pontos que elas colocam. Mas são dois casos iguais, da mesma situação, trabalhando no mesmo ambiente, que escolheram caminhos diferentes. Escolheram o que faz sentido.
para dar a qualidade, a saúde emocional. Então, a nossa individualidade, essa fórmula inconstante que nós somos, ela vai se modificar dependendo, né, de como a gente olha para a vida, de como a gente age e reage. E aí entra essa inteligência. A gente é parte dessa rede que existe essa comunicação mediada pelas emoções. Uma rede energética com o universo, né, com a vida, com as outras pessoas, com a natureza, com os seres, e tudo vai ser traduzido por meio das emoções. E saber como funciona esse vocabulário essencial da vida, que é isso tudo que eu falei para vocês, né, é a emoção, e a gente entender como que isso vai gerar respostas. Isso é fundamental. Como que isso vai gerar respostas para mim? Então, eu consigo ter respostas da vida quando eu entendo que eu me comunico assim com a vida. Eu até quero pegar o caso da Renata para poder explicar essas respostas, mas eu quero fechar aqui, agradecer né, a presença de vocês, mas já colocar um exemplo bem interessante. Aqui sobre o livro, ó, pai, você pediu para eu colocar do livro, né? Quem quiser adquirir o livro autografado, depois eu vou colocar no grupo, tá? Para vocês. Eu posso autografar e enviar pelo correio, eu faço o orçamento do frete, mas também pode comprar direto com a editora, que está lá no meu site, nesse site bioquimicadasemoções.com.br, é só ir em livro ou colocar /livro. Eu vou fechar aqui para a gente voltar, trazer essa conversa, e eu quero, antes de abrir aqui para as perguntas, finalizar com esse exemplo que a Renata me trouxe. Ela falou assim, que hoje ela saiu de uma reunião e que ela poderia só pensar, nossa, que dia lindo, mas ela viu sinais, né? Ela viu respostas para questões que ela estava colocando, ela viu sinais ali. O que é a gente ver sinais? Isso me veio, foi bem legal a Renata ter falado, porque hoje à tarde mesmo eu estava vendo um reels de uma pessoa, eu não conheço ela, uma influencer, falando também que ela estava tomando banho, né? Vou colocar aqui a cena como que foi. Ela colocou no vídeo assim, que ela estava tomando banho, pensando como é tão bom ter esse filho que recém-nasceu, não sei quem que é, né? O bebê dela, recém-nascido. O parto foi tão bom, foi tão lindo, né? E daí ela começou a pensar, Deus, será que o fulano, meu marido, tem que fazer vasectomia? E aí ela saiu do banho, quando ela saiu do banho, ela gravou o vídeo com toalha e tudo, assim, ainda, né? Falando isso tudo no vídeo. Ela saiu do banho, ela olhou para o chão do box e ela viu ali o condicionador, o creme estava escorrido num formato de espermatozoide. E daí ela colocou isso no Reels ali, né? Falando, olha, se não é um sinal de Deus falando que talvez eu queira ter outro filho. E que então ele não tem que fazer vasectomia. Melhor eu colocar um DIU por enquanto. Bom, foi esse o Reels dela. Aí eu fiquei pensando sobre os sinais, e a Renata falou sobre os sinais. Então, eu vou explicar para vocês o que é os sinais quando a gente pensa pela inteligência espiritual. Quando a gente está num momento de abertura, a Renata estava lá, saiu da reunião, essa moça estava tomando banho. A gente está no modo dentro, que eu chamo assim. A neurociência chama modo dentro, né? A gente não está no foco de atenção para alguma coisa. A gente está em modo divagação. Esse modo divagação, ele tem uma tendência a ativar as ondas gama no nosso cérebro. E quando a gente ativa as ondas gama no nosso cérebro, todo o conteúdo informacional que a gente tem vai se aglutinar e gerar uma resposta. Então, veja, não é muito óbvio, vamos pensar racionalmente, que a moça teve uma boa experiência com o parto. Ela tem um bebê pequeno, claro que agora ela não quer um filho, mas ela teve uma boa experiência, né, com o parto. Ela é nova ainda, tem um tempo, talvez ela queira realmente um filho, mas ela não estava conseguindo enxergar essa resposta.
Quando ela está no momento oração, no momento banho, relaxado, e faz essas ondas gama, essas informações reais, óbvias, elas fazem sentido na vida dela. Faz sentido, ela deve amar o marido, ela teve uma boa experiência, ela é nova, claro que faz sentido. Faz sentido na vida dela, então ela vai ver o quê? Ela vai enxergar um sinal. Não é que Deus fez um formato do espermatozoide no condicionador que estava escorrido no box. Não foi isso. Foi que ela, se ela olhasse ontem, ou fosse olhar amanhã, ela não ia ver. Ela viu por quê? Porque aquelas ondas gama fizeram com que essas informações fizessem um sentido para ela. E ela conseguiu enxergar algo novo. Então, como a Renata colocou, a Renata podia só ter visto um dia bonito, mas ela recebeu sinais. Sinais de quê? Sinais da alma, sinais dela, sinais de coisas que fazem sentido, que ela precisa pôr para fora, que ela pode executar, que ela pode fazer. Talvez intuiu com quem ela deve falar. Entende? Então, isso é a inteligência espiritual no nosso dia a dia. A gente vê as coisas novas. Acho que ficou exemplificado.